Sejam muito bem-vindos a essa mensagem, meus queridos irmãos e caros ouvintes. Hoje vou ministrar sobre um tema que precisamos mais do que nunca estar conscientes e que a Bíblia nos ensina. Tudo é passageiro. À medida que exploramos as Escrituras, veremos como essa verdade pode moldar nossas vidas e nos lembrar da importância de focarmos em coisas eternas. A natureza passageira da vida. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18: porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso quer dizer que tudo que vemos, tocamos e experimentamos nessa vida é temporário. Nossas posses, nossas relações e nossas conquistas são passageiras. Vejamos a brevidade da vida humana à luz da Bíblia. A fragilidade da vida. A Bíblia nos ensina em Jó, capítulo 14, verso 1 e 2, o homem nascido de mulher vive curto tempo e se alegra no instante. Sai como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Essas palavras nos lembram de quão frágil é a nossa existência terrena. A jornada de Salmo 90. Salmo 90, atribuído a Moisés, é uma meditação sobre a efemeridade da vida humana. Ele ora: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Essa passagem nos lembra da necessidade de aproveitar cada momento da nossa jornada passageira. A parábola do rico insensato. Em Lucas capítulo 12, versos 16 a 21, Jesus contou a parábola de um homem rico que planejou construir celeiros maiores para armazenar sua riqueza. Mas Deus disse a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esta história nos alerta sobre a futilidade de acumular riquezas sem considerar a eternidade. Vivendo com propósito. Entender a natureza passageira da vida nos leva a questionar o propósito de nossa existência. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver com um propósito eterno, amando a Deus e ao próximo. Como está escrito em Mateus capítulo 22, versículos 37, 38 e 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esperança da vida eterna. A Bíblia nos oferece a esperança da vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. João capítulo 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preparando-se para a eternidade. Devemos usar nossa breve existência na Terra para nos prepararmos para a eternidade. Isso inclui buscar um relacionamento íntimo com Deus, viver com integridade, compartilhar o amor com Cristo, com os outros e investir em obras que têm significado eterno. A experiência de Salomão. O rei Salomão, em Eclesiastes, descreveu sua busca por significado em prazeres, riquezas e sabedoria. Ele concluiu que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Suas palavras nos lembram da futilidade de buscar a satisfação nas coisas deste mundo, pois todas elas são passageiras. O chamado à prioridade eterna. Jesus nos instruiu em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Focando no eterno, ao reconhecer que tudo é passageiro, somos chamados a priorizar o que é eterno. Investir em nosso relacionamento com Deus, em nossa espiritualidade e em nosso amor ao próximo são escolhas que têm significado duradouro. As prioridades eternas são princípios e valores e que possuem impacto, indo além desta vida eterna. Vou apresentar a vocês algumas prioridades eternas com base na perspectiva bíblica. Entre tantas eu destaco crescimento espiritual. O crescimento espiritual é um processo contínuo de amadurecimento na fé e no caráter.
Priorizar o crescimento espiritual inclui aprender a confiar em Deus, desenvolver frutos do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23, e buscar a santificação. Serviço e ministério, servir aos outros e contribuir para o bem-estar da comunidade é uma prioridade eterna. A Bíblia nos ensina que Deus valoriza o serviço humilde. Mateus capítulo 25, verso 40. Perdão e reconciliação. Perdoar e buscar reconciliação com aqueles com quem temos conflitos é uma prioridade eterna. Jesus enfatizou a importância do perdão em nossas vidas. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Generosidade e desapego material. Ser generoso e desapegado dos bens materiais é uma prioridade eterna. Jesus encorajou a doação para os necessitados e alertou contra a ganância. Lucas 12, 33 a 34. Esperança na vida eterna. Ter uma esperança firme na vida eterna que é prometida por Deus é uma prioridade que nos ajuda a enfrentar as tribulações e desafios dessa vida. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3 e 4. Integridade e ética. Viver integridade e ética reflete a imagem de Deus em nós. Priorizar honestidade, justiça e moralidade é essencial. Lutando contra a tentação do mundo. O mundo muitas vezes nos atrai com suas promessas de satisfação instantânea e prazer. Mas a Bíblia nos adverte, 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As tentações do mundo são desafios e influências que podem desviar as pessoas de seus valores, princípios éticos e crenças espirituais. Elas variam de acordo com a cultura, o tempo e as circunstâncias, mas algumas tentações comuns do mundo incluem materialismo e consumismo, a busca desenfreada por bens materiais e a crença de que a felicidade está ligada a posses materiais. Busca por status e reconhecimento, o desejo de ser reconhecido, admirado e respeitado pela sociedade, muitas vezes à custa dos outros. Prazeres sensuais e hedonismo, a tentação de buscar prazer imediato, gratificação dos sentidos e a satisfação de desejos carnais. Ganância e avareza, a ânsia por acumular riquezas e bens materiais, muitas vezes à custa da generosidade e da partilha. Egoísmo e individualismo, a priorização dos interesses pessoais em detrimento das necessidades dos outros e da comunidade. Vaidade e aparência, a busca obsessiva por uma imagem idealizada e a busca de aprovação com base na aparência física. Orgulho e arrogância, a tentação de se ver como superior aos outros e a recusa em admitir erros ou fraquezas. Desejo de poder e controle, a busca pelo poder sobre os outros, muitas vezes à custa da liberdade e autonomia alheias. Fama e reconhecimento público, a busca por fama e reconhecimento na mídia e nas redes sociais a todo custo. Cobiça e inveja, o desejo de possuir o que pertence a outros e a inveja da prosperidade alheia. Indiferença à justiça social, a falta de preocupação com a justiça e o bem-estar dos menos afortunados, negligenciando a responsabilidade de combater a injustiça. Mentalidade mundana, a conformidade com os padrões e valores da sociedade secular, em vez de valores espirituais e éticos. Busca excessiva por entretenimento, a distração constante com entretenimento e diversões, muitas vezes em detrimento de compromissos mais significativos e até mesmo com Deus. Ansiedade pelo futuro, preocupação excessiva com o futuro, levando uma falta de confiança em Deus e na providência divina. Vícios e dependências, o uso de substâncias tóxicas como álcool e drogas, ou a dependência de comportamentos prejudiciais como o jogo, para escapar dos desafios da vida. E finalmente, a idolatria. A adoração de ídolos, que podem ser figuras de autoridade, celebridades ou mesmo coisas materiais, em vez de adorar a Deus. Em tempos de perda e sofrimento, lembrar que tudo é passageiro pode nos dar conforto. A Bíblia nos assegura, em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Queridos irmãos e irmãs, a verdade de que tudo é passageiro nos lembra da necessidade de vivermos uma perspectiva eterna. Valorizemos o que realmente importa. Amemos ao nosso próximo e sigamos a vontade de Deus. Apegando-nos ao eterno, encontramos significado e esperança mesmo em meio às mudanças passageiras desta vida. Portanto, vamos pedir a Deus força e sabedoria para vivermos de acordo com a sua vontade, conscientes de que tudo é passageiro. Em Eclesiastes capítulo 1, verso 4, lemos: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Me permita, queridos, abrir um parênteses para recordar a minha adolescência, quando meu pai me levou para aprender a profissão de barbeiro com ele próprio, pois eu era um garoto bem levado e meu pai achou a cura para as minhas peraltices: o trabalho. E lá passei 9 anos desenvolvendo a profissão e adquirindo experiência de vida. Me lembro de uma turma que eram frequentadores assíduos, entre os quais tinha empresários, comerciantes, trabalhadores liberais, bancários, operários e muitos outros, mas muitos já na terceira idade. Onde eu quero chegar? Em conversa recente com meu pai, começamos a nos recordar daqueles amigos e chegamos à conclusão de que todos já morreram. Ou seja, foi embora aquela geração. Meu pai me disse: agora, meu filho, estou na fila, pois já estou a caminho dos 80. E eu completei: pai, depois será a minha geração e assim a Bíblia se cumpre. Queridos, acordemos enquanto há tempo. Deixamos de ser descuidados. Tudo na terra é passageiro. Vamos aproveitar e estreitar nosso relacionamento com Cristo para que gozemos a vida eterna com Deus. Que o Senhor nos ajude a investir tempo e amor na sua obra e num relacionamento salvífico com os céus, para que tenhamos a plena certeza do futuro de nossas almas. Que Deus abençoe a todos e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.